Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai iniciar um módulo bem bacana que é sobre as estruturas homogêneas. Essas estruturas homogêneas vai ajudar a gente, a salvar variáveis, aliás, salvar dados em uma única variável. E a gente só vai ter que mudar alguns números, dessa variável para a gente poder encontrar os dados. E vai ser muito interessante porque a gente não vai precisar criar várias e várias e várias variáveis para guardar um mesmo tipo de dado, né, pessoal? Um dado aí que são bem parecidos. Então, vamos ver como é que isso funciona. Lembra lá, daquela vez onde a gente viu uma pequena analogia do que seriam as variáveis dentro da programação? Pois é, a gente tinha lá uma espécie de um guarda-roupa, né, onde eu poderia alocar os meus objetos, né, dentro desse guarda-roupa. E aí, para isso, eu chamava esse localzinho onde eu ia guardar um determinado objeto, eu chamava ele de algum nome conhecido. Então, por exemplo, se nesse quadradinho aqui, nessa gavetinha aqui do meu guarda-roupa, eu quisesse guardar as camisas, eu simplesmente chamaria ela de CM. Isso é algo interessante, né? É lógico eu chamar de CM, porque aí eu simplesmente vou imaginar, né? Na hora que eu ver aquele nome ali, eu já vou imaginar que ali são as camisas, beleza? Então, certo. Nesse local ali onde eu reservei, eu vou colocar ali as minhas camisas, certo? Então, ó, basicamente, as variáveis, o que são elas? Locais na memória, né? Onde eu reservo um nome para ela. Quando eu reservo um nome para ela, eu crio um endereço para acessar aquela variável. Então, quando eu chamar aquele nome, na verdade eu estou chamando o endereço daquele local, certo? Ou seja, do local onde a minha variável está guardada, beleza? E aí eu vou simplesmente guardar as minhas camisas lá dentro, que são os meus dados, né? Meus dados na programação. Então, olha só que maravilha. Eu vou alocar um outro local na minha memória, que é os sapatos. E aí eu vou simplesmente chamar ali de SP, beleza? Joia, naquele local ali, então, que eu reservei, eu posso guardar os meus sapatos. Então, mais uma vez, eu declarei uma variável cujo nome é SP. Esse nome é exatamente o endereço onde ela está armazenada para eu poder acessar os dados que estão guardados ali. Nesse caso, se eu quisesse acessar acessar os dados que estão guardados ali, eu teria acesso aos sapatos, certo? Beleza, então eu vou querer agora criar uma outra variável, que eu vou guardar as minhas meias. Então, eu vou chamar aquilo ali de ME. ME, assim a gente que eu vejo, eu já imagino que são as minhas meias. Então, beleza, chamei ali e top das baladas. Agora, vamos ver o que significa então essas estruturas homogêneas. Percebe ali, ó, naquele cantinho que eu reservei ali do meu guarda-roupa, que eu tenho que guardar mais camisas, né? Eu tenho mais camisas espalhadas ali pelo meu guarda-roupa que eu preciso guardar. Beleza, então como eu vou guardar o mesmo tipo de dado, ou seja, eu vou guardar sempre camisas ali naquele local, eu simplesmente vou chamar todo aquele repartimento ali, ó, toda aquela gavetazinha ali de CM. Beleza? Olha que maravilha. E aí, dentro daqueles repartimentos ali, eu vou colocar camisas de diferentes tipos. Percebe que ali eu tenho camisas sociais, né? Tenho camisas ali gola polo e tenho camisas ali aleatórias, coloridas, né? Então, olha só que maravilha. Eu vou simplesmente pegar essas camisas, colocar dentro do meu repartimento que eu chamei de CM e dividi-los em partes. Essas partezinhas vai dividir o estilo de camisa que eu vou guardar, beleza? Mas não deixam de ser camisa, beleza? Então, olha só que maravilha. Para eu poder acessar aqueles dados ali, aquelas camisas ali, eu vou simplesmente chamar, aqueles repartimentos ali de 0, 1 e 2. Então, beleza. Naquele local ali, eu tenho uma gaveta inteira com 3 posições. Conta comigo. Aqui eu tenho uma, duas, 3 posições. Joia. Essas 3 posições guardam camisas de diferentes estilos, certo? Belezinha. Agora, o que eu simplesmente vou chamar aquilo ali tudo de um vetor, certo? Olha que maravilha. Eu criei um repartimento maior para poder armazenar o mesmo tipo de dado. Esse tipo de dado é camisa. Porém,
há camisas de diferentes estilos e por isso eu reservei repartimentos com números. Esses números são 0, 1 e 2. Sempre vai começar de 0, tá, pessoal? E aí eu criei posições para esse meu local, belezinha? Que é a posição 0, posição 1, posição 2. E aí isso tudo ali, que eu criei ali, todo aquele repartimento com diferentes posições, eu chamo de um vetor. Ou eu também posso chamar de array, em outras linguagens de programação eu chamo de array, ou então eu chamo de variável composta homogênea. Vamos ver como que funciona esse nome aqui. Percebe que isso aqui não deixa de ser uma variável, tá? Eu chamei isso aqui tudo de CM, então é um endereçozinho que eu armazenei lá na minha memória, e portanto eu digo que ela é uma variável. Ela é composta porque tem várias posições, certo? E é homogênea. Homogênea porque guarda o mesmo tipo de dado, nesse caso, camisas. Beleza? Agora, vamos ver como que a gente declara esses vetores no Portugal. A gente simplesmente chamaria, né, CM, que é o nome da minha variável, dois pontos, e definia um vetor. Então, é dessa forma que eu coloco um vetor no meu Portugal. Simplesmente venho com a sintaxe vetor de 0 até 2. Por que de 0 até 2? Porque tem 3 posições. Essas posições começam de 0 e vai até 2. Belezinha? Então, eu digo 0, 2.2 entre esses símbolos aqui. De camisa. Olha que maravilha. Esse de vai dizer de que tipo é a minha variável, de que tipo é o meu vetor. E nesse caso, é de camisa, né? Claro que não existe esse tipo de dado, né, na linguagem de programação. A gente estudou, né, os tipos de dados que existem na programação. Aqui é só uma analogia. Então, se eu fosse, de fato, consultar um dado desse meu vetor, eu poderia chamar CM, aí dentro dos colchetes eu colocava um 2. Beleza? Show de bola! Agora, então, fazendo dessa forma, eu consigo acessar a camisa gola polo colorida que eu deixei lá armazenado, beleza? Se eu quisesse, então, pegar a camisa social, eu chamaria CM posição 0, e aí eu teria acesso às minhas camisas sociais, certo? Certo, então, baseado nessa sintaxe, né, na verdade, baseado nesse nome aqui, ó, em toda essa declaração aqui, eu posso, então, definir uma sintaxe fixa para declarar vetores. Como que eu faço isso? Simples. Eu venho com o nome do meu vetor, digo vetor, abro os colchetes, coloco o início da minha posição, dois pontos e o fim da minha posição. Fecho colchetes e indico que tipo de dado esse meu vetor vai guardar. Então eu digo de tipo, certo? Belezinha então, pessoal. Continuando, a gente agora vai ver as matrizes. Ela é um caso especial de um vetor. Como assim um caso especial? É como se, ao invés de eu quisesse apenas uma fileira, eu quisesse colunas e fileiras. Olha que maravilha. Certo, ó. Então, lá no vetor, a gente tinha apenas uma única linha, certo? Vou mudar o termo de fila para linha, certo? Então, ó, eu tinha uma única fila onde eu poderia ter várias colunas. As colunas seriam 0, 1, 2, 3, 4, o tanto que vocês quiserem, certo? Nas matrizes, eu vou ter tanto linhas como colunas. Então, nesse caso, eu teria um repartimento bem maior. Então, se, por exemplo, eu tivesse o meu guarda-roupa e eu quisesse guardar ali, né, mais opções, por exemplo, se eu quisesse guardar vestimentas, então eu teria que armazenar um local bem maior na minha memória, certo? Em outras palavras, no meu guarda-roupa, para poder alocar esses dados, né, essas vestimentas. Então vamos lá ver como é que isso funciona. Olha só. Percebe aqui, ó, que eu chamei todo esse repartimento aqui, ó, esse repartimento em verde, ó, todo ele de TJ. Então significa aí trajes, né, em outras palavras. Então eu chamei isso aqui de TJ e agora eu vou numerar eles, né, para que eu possa acessar eles, saber em quais locais eles estão.
Então, olha só que maravilha. Eu vou ter aqui, né, esse traje aqui, ó, que seriam camisas sociais, ele estaria na linha 0, né, e na coluna 0. Enquanto que o sapato amarelo, né, este daqui, ó, ele estaria na coluna 0 e na linha 1. Olha que maravilha. Eu agora consegui criar formas para eu poder acessar variáveis, né? Aliás, acessar dados dentro de uma variável de um único tipo. Olha que maravilha. Agora, eu simplesmente posso criar essa espécie aqui, esse elemento, né? Essa ferramenta para que eu possa consultar dados de um único tipo. Isso é bem mais rápido, bem mais simples, né, pessoal? E aí, eu simplesmente é, é, reservo isso aqui em números para que eu possa acessá-los, para que eu possa saber em que posições eles estão dentro da minha variável. Beleza? Então, ó, em outras palavras, se eu quisesse acessar, então, esse esse daqui, ó, que seria as camisas gola polo, eu teria que dizer que ele estaria na linha 0 e na coluna 2. Olha que maravilha. Então, certo, beleza. E ali estaria, né, os meus sapatos ali armazenado ali naquele local. Então, isso tudo ali, ó, todo esse elemento aqui, eu chamo de matriz. Ou eu posso chamar também de array, tanto faz, ou eu posso chamar de variável composta homogênea multidimensional. Nesse caso aqui, apareceu mais um termo, né, que seria multidimensional. Percebe que agora a gente tem várias dimensões, né, na minha matriz. Eu tenho duas dimensões, certo? Linha e coluna. Já no meu vetor eu só tinha uma dimensão, certo? E aí as minhas matrizes, ela pode ser multidimensional. E aí eu poderia criar quantas dimensões eu quisesse. Olha que maravilha, né? Para poder alocar os meus dados. E aí, pessoal, isso aqui é interessante, porque agora como que eu faço para declarar as matrizes no Portugal? Muito simples, muito fácil. Eu basicamente tenho que chamar o nome da, da, da minha matriz, nesse caso TJ, dizer que é um vetor, então dois pontos, vetor, informar o número de linhas, na verdade o número de colunas, então o número de colunas vem primeiro e depois o número de linhas, certo? Então olha só, um vetor vai de 0 até 2, que seriam as colunas, vírgula, de 0 até 1, que seriam as linhas, certo? E aí eu digo o seguinte, de traje, que seria uma espécie, aí, um tipo de dado que eu estaria guardando ali naquele meu vetor, né? Naquela minha matriz. Belezinha? Então, olha só que maravilha. A partir desse nome inteiro aí, eu posso definir uma sintaxe para declarar matrizes. Eu simplesmente venho, né? Assim, para que eu pudesse, né, declarar, aliás, encontrar um dado dentro da minha matriz, eu simplesmente acessaria dessa forma. Linha 1, né, coluna 2. Essa é a forma como eu identifico aquele meu sapato amarelo ali. Entendeu? Então, olha só. Eu primeiro venho com 1, que seriam essa linha aqui, ó. Essa primeira linha. Na verdade, a primeira não. Na verdade, essa é a segunda linha. Porque começa de 0, né? Então, seria a linha 1 e a coluna 2. Linha 1 é essa e a coluna 2 é essa. Portanto, vem o sapato azul para cá. Belezinha? Aí sim, para eu criar uma sintaxe é, geral, né, para todos os tipos de matriz, eu faria dessa forma. Eu vinha com o nome da minha matriz, vinha dizendo que era um vetor, porque de fato continua sendo um vetor, e aí eu venho, ó, início, né, coloco o início e o final da minha, né, das minhas colunas, né? Das minhas colunas. E em seguida eu venho com o início e o final das minhas linhas. E aí eu indico que tipo de variável, né? Que tipo de dado esse meu vetor vai guardar. Assim como eu tinha aqui, né, no início. Eu tinha aqui o número de colunas de 0 até 2 e tinha o número de linhas de 0 até 1. Belezinha? Então é dessa forma que a gente declara uma matriz no Portugal. Beleza?
E aí, pessoal, a gente pode terminar por aqui, porque simplesmente é isso o nosso assunto de vetores e matrizes. Não, uma ferramenta bastante útil para a gente utilizar na programação. Belezinha, pessoal? Então, tchau, tchau. Até a próxima.